A partir de agora, Tema Livre. Um programa dinâmico, baseado na informação e na opinião de personalidades de nossa sociedade. Tema Livre. Alô, amigos, estamos chegando com o nosso programa Tema Livre aqui na Atual TV Canal 10 e hoje, esta semana, nós vamos conversar com o ex-vereador William Machado, presidente do PMDB aqui de Pato Branco, do Diretório Municipal, sobre diversos assuntos. E também funcionário do IAP e, obviamente, estaremos também falando sobre algumas questões que envolveram o Instituto Ambiental do Paraná também em casos nas páginas policiais. Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar então a respeito disso também. Meu caro William Machado, inicialmente, muito obrigado pela presença e também por ter aceito o convite para falar com a gente aqui hoje. Obrigado, nós agradecemos a participação para conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. Muito bem, também, claro, o William Machado, que foi ex-candidato, né, a prefeito de Pato Branco na disputa da última eleição, com o prefeito eleito Augustinho Zucchi. Também vamos falar sobre a questão da eleição municipal aqui de Pato Branco, o último pleito, né? Mas depois do intervalo a gente volta e aí sim vamos falar sobre todos esses assuntos aqui no nosso programa Tema Livre. Master Móveis, soluções práticas, modernas e decorativas. Móveis sob medida com beleza e durabilidade. O melhor para adaptar o seu espaço. Transforme sua empresa ou residência com a Master Móveis, que dispõe ainda de financiamento pela Caixa Econômica. Master Móveis, fone 3225-3395, Rua Itacolomi 2090, Pato Branco. Farmais, esta farmácia é demais. Se você quer mais saúde, chega mais. Se você quer mais ofertas, chega mais. Tudo isso e muito mais só na Farmais. Farmais, essa farmácia é demais. Se você quer variedade, chega mais. Simpatia e atenção e muito mais. Farmais, muito mais por você. Quer agilidade e qualidade em peças e serviços de embreagem? A Agicop é o nome certo. Há 20 anos no mercado, especializada em recuperação de discos, platores de embreagem, usinagens de platô e volantes, balanceamento computadorizado e toda a linha de embreagens novas, saques e look. Segurança, qualidade em peças e serviços é na Agicop. Rua Afonso Pena 205, Pato Branco. 3225-4477. Embreagem Agicop. MDC Diesel, o shopping do caminhoneiro. Há 10 anos cuidando do seu caminhão. Completa seção de peças e acessórios. Mão de obra qualificada em motor, diferencial, câmbio e turbina e suspensão. Mecânica 280 e MDC Diesel, oferecendo o que há de melhor para o seu caminhão. PR 280, quilômetro 145, Pato Branco. Fone 3223-3005. Voltamos a apresentar... Tema Livre. Muito bem, estamos retornando com o nosso programa, lembrando sempre que tem um oferecimento especial também da It's Media Vídeo Digital, produzindo os melhores vídeos comerciais para a televisão, vídeos institucionais, clipes musicais, transmissões ao vivo. Lembrando sempre com profissionais especializados, qualificados, tem estrutura completa para a sua produção. É só ligar aí no telefone 3225-9730 e contrate o que tem de melhor em produção de vídeo aqui em Pato Branco, It's Media Vídeo Digital. E também a Fersul, fundição aqui na BR-158 aqui em Pato Branco. Lembrando o telefone 46-33-13-58-87, fazendo trabalhos aí a nível nacional e também internacional. A MDC Diesel, o Shopping do Caminhoneiro, a Farmais, a maior rede de farmácias do Brasil, e também a Embreagens Agicop. Bom, meu caro William Machado, presidente do PMDB, como é que está o partido? Na verdade, agora também já começa a questão dos trabalhos, né? De alguns trabalhos aí visando as eleições que se aproximam aí também do próximo pleito aí, que é a questão governador, né? E também, especialmente nesse caso, governador aqui para Pato Branco, né, William? Perfeitamente. Nós estamos ainda na fase de arranjo, tendo em vista a situação da última disputa no pleito eleitoral.
a executiva do partido tirou algumas premissas básicas. Primeiro, que o PMDB de Pato Branco vai exercer a boa oposição com relação ao nosso município, a Prefeitura de Pato Branco. E aí, então, nós vamos chamar todos os nossos filiados para manifestar isso, que a decisão do partido é nesse sentido. E a segunda decisão é que os membros do partido que, porventura, assumissem cargos comissionados na atual administração municipal, deveriam se afastar dos seus postos de discussão e de decisão do partido, principalmente o diretório. E o terceiro fato que já está acontecendo, inclusive nessa semana já está sendo encaminhado para o diretório estadual do PMDB de Curitiba, é a documentação daqueles que, de certa forma, participaram em propaganda, em depoimentos da candidatura do adversário do partido no último pleito. Nós estamos modificando o diretório, então, para que tenha possibilidade de fazer um trabalho político mais homogêneo, mais fechado, trazendo a condução do partido efetivamente com uma maior credibilidade perante ao eleitor. Eu me lembro bem, desde que você assumiu, inclusive assumiu na dificuldade, né? O partido do PMDB que vivia sempre teve aquela história, né? De que o PMDB tinha duas alas em Pato Branco, né? Hoje tem uma ala só? Hoje o PMDB é unido. Nós temos aqueles que têm interesse em continuar nesse processo de discussão política, de renovação. E é bom que se frise que o PMDB a nível de Estado está passando por uma renovação de lideranças. Isso é extremamente importante. Nós estamos finalizando um ciclo de companheiros que trouxeram o partido até aqui com 4 ou 5 eleições vencedoras para o governo do Estado do Paraná, e a partir de agora nós estamos fazendo o processo de transição das novas lideranças dentro do partido. E o interesse do partido a nível estadual, eu estive conversando com o presidente Omar Serralho, que esteve em Pato Branco, conversamos um bom tempo sobre a reorganização desse partido, e o interesse é esse, um processo de renovação, de fortalecimento com um partido homogêneo, justamente para evitar que essas divergências que ocorrem, todas elas baseadas na fisiologia, no interesse individual e não do partido, vão se extinguindo ao longo do tempo um partido homogêneo. Eu até acredito que a nível nacional a tendência hoje é o esvaziamento dos grandes partidos em função dessa situação. Até porque, obviamente que os grandes líderes vão passando, porque o tempo também vai passando e a renovação é inevitável, né? É crucial. Então, se veja bem, a luta passada que nós desenvolvemos junto com os companheiros aqui em Pato Branco, para que o partido PMDB de Pato Branco tivesse uma renovação, tivesse uma mudança de quadro, tivesse uma mudança de rumos. Efetivamente, isso foi possibilitado e ajudado por pessoas de outros partidos, por outros partidos que se somaram a um projeto político. Então, veja bem, hoje o PMDB, nas suas decisões para 2014, ele tem a prerrogativa de ouvir esses companheiros que vêm num processo de participação política contínua. Não significa que, porventura, devemos estar juntos na eleição para governador, ou mesmo nas eleições para a candidatura de deputado estadual e para a candidata a deputado federal. O interesse nosso é aquilo que nós falamos à população, que a nossa cidade tenha candidata a deputado estadual e federal e que todo esse grupo desenvolva todos os esforços possíveis para que atingimos esse objetivo de elegê-los. Até porque o PMDB é o maior partido municipal hoje, com mais de 400 filiados, né? Nós estamos chegando perto de 1.600 filiados. Nós estamos fazendo, inclusive, um recadastramento. 400 que estiveram na última eleição, não, se não me falha a memória, né? Que voltaram, né? Voltaram 400 na última convenção do partido, que foi uma convenção unificada. Exatamente. E já vimos um processo de unificação. E, felizmente... Foi uma aclamação, né? Uma aclamação. E mesmo assim, 400 presentes, 400 né? presentes. Votos aí. E você veja bem, e a felicidade nossa é a procura de pessoas da nossa cidade querendo afiliar no PMDB. E olha... pessoas de bairros, pessoas que querem ter a iniciação da sua vida política, né? Nós estamos provavelmente aí até a finalização para a próxima eleição, aumentarmos o nosso quadro de filiados em quase 250 pessoas. Bom, você disse ainda que está sendo encaminhado então à capital do estado as questões dos resquícios da última eleição, daquelas pessoas que talvez deixou uma certa dúvida na questão do comportamento pró-partido, né? Nós temos que deixar bem claro, a decisão individual é soberana.
mesmo o nosso filiado, não quero votar no candidato do partido, é soberano, ninguém discute isso. O que se discute é o seguinte, membros, por exemplo, do nosso diretório, que é uma instância que decide os destinos do partido, e que foi, toda a decisão tomada no pleito eleitoral foi consultado o diretório decidiu e deu aval, por exemplo, apareça na propaganda do adversário. Isso não é possível. Ou desempenhou em reuniões, participações documentadas, evidentemente. Nós estamos trabalhando tudo com a base de documento legal, reconhecido firma no cartório das declarações, toda a documentação anexada ao processo. Nós não estamos fazendo uma molecagem. Então é importante que essas pessoas, primeiro nós estamos convidando com uma carta, dizendo assim, tendo em vista a situação que desenvolveu, nós estamos solicitando que o senhor se desligue do partido de livre vontade, o que é uma coisa boa, né? Porque nós não queremos trazer situações nominais de pessoas aí para criar até um constrangimento familiar, nós não queremos isso, né? Foram muitas cartas aí, presidente? Um número razoável, nós fizemos, para você ter ideia, nós fizemos uma modificação já de 9 pessoas no nosso diretório. E a tendência é que eu acho que nós vamos finalizar ali por 10 ou 12 pessoas de mudança no diretório, fazendo um diretório mais homogêneo, um diretório de... Não que tenha que pensar num único sentido, não é esse o objetivo. O objetivo é que o diretório tenha como princípio o quê? A instituição partidária, não as pessoas. Então o que nós queremos? Nós não queremos que o PMDB vive em função apenas de uma pessoa, como por exemplo hoje na situação William Machado. Não, nós queremos que o PMDB viva em situação de todos os filiados. Eu sempre digo, você vai ser candidato ao quê? Quem decide e quem define quem é candidato é o partido, não é a pessoa. Na Câmara Municipal, hoje o PMDB tem um representante, o vereador Guilherme Silvério, que é o líder do partido, né? Não poderia ser diferente. Qual é a ação do PMDB? A oposição também à Prefeitura Municipal? Oposição. Com relação ao nosso vereador, já ficou decidido na última executiva, que a executiva vai chamá-lo para uma reunião e esses pontos todos vão ficar clareados. Inclusive esses pontos do estatuto do partido, efetivamente nós estamos finalizando uma conversa com os nossos advogados do Diretório Estadual de Curitiba, nós vamos ter uma documentação por escrita de qual é a tendência, qual é a procedência e efetivamente, a partir deste momento, as decisões de cunho político, não as decisões técnicas da Câmara, certo, mas as decisões de cunho político que a executiva sinalizar ao vereador, ele vai ter a livre prerrogativa de seguir ou não. É uma decisão dele. Mas aí, após essa reunião, certamente o partido também tem a liberdade daí de tomar a providência, porque o mandato é do partido. O mandato é do partido, hoje, perfeitamente. Foram eleitos, tanto ele como na coligação o Gilson Feitosa, eles foram eleitos com os votos de todos. Nenhum conseguiu a votação individualizada, mas o mandato é do partido. E nós temos o interesse de fazer... E o PMDB fará cumprir isso. Até porque foi o nosso discurso, né? E nós não podemos mudar o discurso. Então nós temos que ter esse discurso. O que o PMDB apresentou à nossa população junto com a coligação? Mudança, renovação, trazer novamente a força política para a cidade de Pato Branco, correto, fazer uma política, boa política de desenvolvimento. E uma das nossas bandeiras era trazer o PMDB unido e homogêneo, e nós vamos trabalhar até o final relativamente a isso. Eu acredito que na eleição de 2014, a nossa população, o nosso eleitor já vai enxergar essa mudança do PMDB e aí aquelas conversas paralelas, que o PMDB tem 5, 6, 7, praticamente vão se extinguir. Agora, o vereador William Machado, que foi vereador, encerrou e daí até saiu para concorrer, né, aí com o prefeito Agostinho Zucchi, que foi o vencedor da eleição. Como é que você saiu dessa eleição, William? Você que entrou na política até... teve um mandato apenas de vereador, até muitos dizem assim, com um mandato e conseguiu concorrer com o prefeito Zucchi, que tinha 20 anos de mandato de deputado. Era uma vontade da população, claro, mas querendo ou não, o William Machado se fortaleceu muito como liderança também, como um nome forte agora também para qualquer outro pleito aí. São vários fatores, né? Você veja bem, na realidade, eu fui candidato justamente porque nós entendemos que para acertar o PMDB de Pato Branco tinha que ter um mandato, por isso que eu fui candidato a vereador. E no exercício do meu mandato, eu procurei fazer um mandato estritamente voltado ao que é o vereador mesmo, na fiscalização. E eu devo agradecer até ao pessoal da imprensa que em um determinado período me cobrou isso aí. Olha, você entrou lá para fiscalizar, você tem que ter maior ação de fiscalização em função do conhecimento da gente, até da prática profissional, que vem mais ou menos de uma área similar.
Eu acho que eu procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance, comprei umas brigas meio duras com a administração anterior, jamais me dobrei a favor, sempre procurei trabalhar numa linha, até porque profissionalmente eu venho de uma situação que praticamente me elimina essa possibilidade e também é uma questão do meu caráter, né? Fui criado assim relativamente a isso. Então procurei desenvolver um bom mandato. E a consequência desse desenvolvimento do mandato, evidentemente, não é uma vitória só do vereador, é uma vitória do conjunto, é uma vitória dos companheiros, daqueles que nos assessoraram, é uma vitória da imprensa que sempre possibilitou a abertura do espaço para a discussão dos temas. Então, esse conjunto, num momento de uma eleição municipal extremamente difícil, por que difícil? Porque todo mundo tinha receio de ir para a eleição com um candidato forte, que praticamente 5 mandatos de deputado, com a máquina municipal na mão, com a máquina estadual na mão. O governador esteve aqui, se não me falha a memória, 5, 6 vezes, com todo o aparato do governo trabalhando, pressionando a favor dessa candidatura. Um grande número de pessoas que foram impossibilitados na disputa, justamente pela parte política dentro dos seus partidos, impedindo o desejo de disputar, finalizou então no nome da nossa pessoa que nós aceitamos o desafio. Até porque eu acho que o Legislativo, eu fiz essa crítica uma vez, foi mal interpretado, o Legislativo, ele tem que ser independente. O Legislativo independente, ele é respeitado. O vereador independente é uma pessoa respeitada na sociedade. Porque, digamos assim, os adjetivos que o vereador tem, aí todo mundo conhece, são todos negativos, Exato. Né? Então, mas quando você exerce essa liderança, e o erro do Brasil politicamente é isso, as câmaras de vereadores, os congressos, as assembleias legislativas, o Senado. O Senado, quem manda todas essas esferas de decisão legislativa, hoje está sendo o executivo, isso é muito ruim para a própria oposição política. é sempre voto vencido, né? Sempre voto vencido. Por isso que eu acho que houve um fortalecimento e também, vamos ser sinceros, nessa votação belíssima, uma votação de uma candidatura que sem recursos financeiros, uma candidatura praticamente nas ideias, com companheiros, trabalhamos com companheiros, com grande parte da sociedade que a gente nem conhece, que nos ajudaram nesse pleito, ela possibilitou uma ascensão do nome. Mas tem voto de protesto, tem voto disso, tem voto daquilo. Agora, a grande ciência da eleição que fica é o seguinte, que ela mostrou que não houve derrotado. Isso é o primeiro princípio. O segundo princípio, ela mostrou que a sociedade está dividida no seu posicionamento. Ela entendeu que tem que ter uma melhora com relação à situação do relacionamento enquanto o Executivo Municipal e o povo. E o terceiro, ela projetou o nosso nome num outro patamar. Por isso que eu falo, a responsabilidade é muito grande para não individualizar esse capital político. Nós temos que distribuir com todos aqueles que seguiram junto nesse pleito. Por isso que eu falo, as decisões, elas têm que ser discutidas. Pode ser que lá na frente saia 2 ou 3 candidatos desse grupo, mas nós temos que discutir isso até para que não perdamos esse processo de união. Agora, isso te credencia o William Machado também para concorrer, por exemplo, agora numa eleição a deputado estadual, por exemplo, ou mesmo federal? Pode ser, na realidade, a sinalização do partido, da direção estadual do partido. É uma vontade tua ou é apenas uma possibilidade? Eu sempre digo, eu sempre fui uma pessoa de grupo. E eu me preparo mesmo em cima da hora, como foi a escolha para prefeito, isso aí também é outra coisa que tem que ficar claro, certo? E vi aquela intenção, mas nunca houve uma preparação ao longo do tempo, tanto é que a escolha do candidato de oposição, ela foi meio assim discutida em cima da hora, né? Mas ela veio sendo discutida, isso é um princípio positivo. Mas nós estamos com disposição, aí se for o desejo do grupo, se for o desejo do partido, né? Nós estamos firmes. E, aliás, numa situação, sob meu ponto de vista, até melhor da disputa com relação à prefeitura. Por quê? Porque nós trabalhamos há 30 anos na região, nós já temos um nome e uma história construída na região com bastante pessoas, com bastante empresas, etc. Né? Então já não é um candidato desconhecido, já é uma pessoa que circula. Isso é o que conta muito, Isso, né? Perfeitamente, porque o cidadão lá no Pedregulho, no final lá de Palmas, na divisa com Bituruna, ele sabe quem que é o William Machado. Então isso é um fator extremamente positivo com relação a isso. Mas vamos conversar bastante, vamos encaminhar isso muito bem encaminhado. E a perspectiva que eu tenho, aprendi isso na eleição para municipal, né? Eu estou me preparando, essa é a realidade. Estou me preparando e espero uma discussão dentro do grupo
Eu sei que dentro do grupo tem outros companheiros que estão se preparando, isso é extremamente positivo. Nós não podemos viver só de uma pessoa, nós temos que viver de mais pessoas com potenciais para disputar a eleição. Exatamente. O vereador, por exemplo, você teve esses 4 anos que esteve na Câmara Municipal, sempre foi um vereador de oposição, evidente, mas a cobrança, levantar uma situação, você tem que ter muitos subsídios, né, para apresentar para a população, senão você corre o risco de cair no descrédito até, né? Até mesmo dos próprios companheiros dentro da casa. Perfeitamente, é uma situação de Tem dificuldade. que estar muito bem embasado, né? Bem embasado. Todas as grandes lutas que nós desenvolvemos, nós estudamos bem antes. E talvez a vida acadêmica tenha facilitado isso, né? A própria experiência profissional na parte técnica, né? E matérias também, eu estudava muito, eu ia atrás, eu pesquisava, eu buscava. E eu estou muito tranquilo, alguns temas fui muito criticado, eu estou muito tranquilo porque o nosso povo pode ter certeza, tudo aquilo que nós falamos, mais cedo ou mais tarde, o que foi do Ministério Público vai ser apresentado e vai mostrar que nós estávamos certos. Porque na idade que eu cheguei para ser vereador, professor universitário de longos anos, com uma carreira profissional bem sucedida do seu ponto de vista profissional, eu não estava lá para fazer molecagem nem intriga política. Então eu fiz a questão certa que eu achei que tinha que fazer. Precisamos corrigir bastante. Não era por rebeldia, né? Rebeldia nem posicionamento político contrário. A política é o exercício de você ter como objetivo um interesse maior que é do povo. Quando você tem esse espírito, dificilmente você erra. E foi nesse quesito que você, né, planejou todo o teu mandato, né, de vereador. Perfeitamente. E o que me gabaritou e o que me empurrou, de certa forma, para ter sucesso. Porque uma coisa é o seguinte, tem muito voto de protesto isso, mas nós percebemos que nós te aproximamos do eleitorado. Houve uma simbiose, uma sinergia muito positiva, porque essas pessoas nos encontram na rua hoje, eles abraçam emocionados, eles pedem para ir na casa, né? E eles falam, nós não perdemos, nós estamos firmes para que o que der e vier para frente, nós estamos prontos para a disputa. Então isso é uma sinalização que houve uma afeição dentro do processo, né? E aí, evidentemente, tem que se medir essa afeição do grupo político, não é estritamente individualizado do William Machado. Isso certamente também repercute até no prefeito Agostinho Zucchi, que tem que ter uma postura até diferente, porque aí é meio a meio da cidade, né? Porque se há um massacre de votos, vamos dizer assim, fica mais cômodo, né, para o prefeito tomar as suas atitudes, você não acha? Perfeitamente, era a ideia do grupo adversário, que é o mesmo grupo que ficou 8 anos, a ideia era aquela discussão errônea de 70-30 e tal, né? Mas cria uma pressão positiva, sob o meu ponto de vista, no exercício do mandato dele. Por quê? Porque ele não pode errar. Ele tem que trabalhar com muito afinco, principalmente para cumprir aquilo que ele falou, que nós já sabíamos que não era possível, porque nós tínhamos a realidade financeira um pouco clara na nossa frente. Por isso que eu dizia, a questão da saúde, nós vamos levar 2 anos para endireitar, para começar a melhorar. De sã consciência, a gente já tinha visão das dificuldades, principalmente do fluxo financeiro. Te surpreendeu a moratória decretada pelo prefeito? Olha, é uma moratória meio sem vergonha, porque vocês têm que fazer moratória com auditoria, né? Você tem que apresentar para a população, ocorreram problemas nessa área, e de repente pode ser até problemas técnicos, né? Não de má índole, essas coisas, né? Mas chegar lá e dizer, e ficar numa dúvida se é 30, se é 40, se é 20, se é 18, se é 19, o que é, da onde que é, eu acho que trouxe um pouco de dificuldade para ele. Mas politicamente, eu entendo que ele deixou o ex-prefeito numa situação de dificuldade, porque qual que era a nossa discussão? Porque tinha problemas de fluxo de caixa na prefeitura. Então, quer dizer, depois da eleição ele referendou que nós estávamos certos. E isso deixou, então, o ex-prefeito numa situação de dificuldade, porque ele dizia que estava tudo ok, estava tudo beleza, tudo maravilha. E, na realidade, com a moratória, levanta uma série de dúvidas que não podem ser esclarecidas até por ele, né? Ele pode dizer, tem esse déficit aqui em função disso e disso, da verba não veio, eu apliquei isso, apliquei aquilo, para que ele tivesse a possibilidade de tentar explicar a situação, se é que teria alguma coisa que ser explicada. Agora, do jeito que ficou, qual é a visão que o povo entende? Que teve sumiço de dinheiro, na linguagem popular, é isso que eles falam, né? Sim. Estou falando que o povo fala, que teve sumiço de dinheiro, que está faltando dinheiro e que agora não pode fazer as coisas porque não tem dinheiro.
Veja bem, ele não foi um candidato de oposição, ele foi um candidato de sucessão do grupo político que é o mesmo que aí está. Então, na realidade, eu entendo que a responsabilidade pela moratória é dele tanto quanto do ex-prefeito. Porque eu tive embate com o ex-prefeito, mas eu fiz o embate dentro da técnica legislativa e dentro da educação e da minha obrigação, que era fiscalizar. Nunca pessoal. Quando você coloca moratória, já é uma questão, além de ser uma questão técnica, ela passa a ser pessoal, né? Se fosse de oposição, tudo bem. Nós iríamos fazer o quê? Uma auditoria, um levantamento certinho, iríamos apresentar à população e o que tivesse errado, o Ministério Público, e acabou. Não vamos nem discutir se é com A ou com B ou com C. Não vamos personificar a discussão. Vamos fazer com que a estrutura pública avalie toda a situação. Aí é um ato político também. É importante destacar aqui também que o prefeito Zucchi tem... agora pagou recentemente, está pagando os hospitais, terminando uma dívida histórica que você também acompanhou bem como vereador, né? Perfeitamente. Quando a gente falava que era 7 milhões, era 7 milhões, né? Ele herdou isso aí pesa no início da gestão. Como partido, o PMDB torce para que ele faça uma boa administração, porque a eleição acabou e nós queremos o bem da cidade, nós vivemos na cidade. As forças nossas políticas do PMDB, como nós sempre apresentamos a nível federal, a nível estadual, vão estar à disposição daquilo que é de interesse do povo. Nós não temos interesse que a administração seja fracassada. Embora entendamos que existem alguns erros e vícios que não poderiam mais ocorrer, por exemplo, como esse concurso, né? Se todos os outros concursos derem errado, a tendência desse também era dar errado, porque o modelo operacional é o mesmo, né? Então, é isso que nós pedimos, um pouco mais de atenção para não repetir os erros e procurar fazer os acertos. Mas ele tem a pressão positiva de tentar fazer um belo mandato, o que eu acho que vai manter o seu status, o seu capital político, porque se isso não ocorrer, vai ficar em sérias dificuldades. Muito bem, esse é o presidente do PMDB, William Machado, hoje conversando conosco aqui no nosso programa. Depois do intervalo a gente volta e aí sim vamos falar também sobre outros assuntos importantes aí do nosso município. Depois do intervalo. Master Móveis, soluções práticas, modernas e decorativas. Móveis sob medida com beleza e durabilidade. O melhor para adaptar o seu espaço. Transforme sua empresa ou residência com a Master Móveis, que dispõe ainda de financiamento pela Caixa Econômica. Master Móveis, fone 3225-3395, Rua Itacolomi 2090, Pato Branco. MDC Diesel, o shopping do caminhoneiro. Há 10 anos cuidando do seu caminhão. Completa seção de peças e acessórios. Mão de obra qualificada em motor, diferencial, câmbio e turbina e suspensão. Mecânica 280 e MDC Diesel, oferecendo o que há de melhor para o seu caminhão. PR 280, quilômetro 145, Pato Branco. Fone 3223-3005. Quer agilidade e qualidade em peças e serviços de embreagem? A Agicop é o nome certo. Há 20 anos no mercado, especializada em recuperação de discos, platores de embreagem, usinagens de platô e volantes, balanceamento computadorizado e toda a linha de embreagens novas, saques e look. Segurança, qualidade em peças e serviços é na Agicop. Rua Afonso Pena 205, Pato Branco. 3225-4477. Embreagem Agicop. Esta farmácia é demais. Se você quer mais saúde, chega mais. Se você quer mais ofertas, chega mais. Tudo isso e muito mais só na Farmais. Farmais, esta farmácia é demais. Se você quer variedade, chega mais. Simpatia e atenção e muito mais. Farmais, muito mais por você. Voltamos a apresentar Tema Livre. Estamos retornando no nosso segundo bloco do nosso programa Tema Livre, sempre com oferecimento aí da It's Media Vídeo Digital, produzindo os melhores vídeos comerciais para televisão, vídeos institucionais, clipes musicais, ainda transmissões ao vivo, tudo com profissionais e também equipamentos de primeira qualidade. Estrutura completa para a sua produção, é só ligar aí no 3225-9730 e contrate o que tem de melhor em produção de vídeo.
A Fersul Fundição, especializada em peças técnicas para a indústria metal-mecânica, construção civil, máquinas e equipamentos industriais, linha agrícola e também automotiva, atendendo mercados nacionais e internacionais. A Fersul aqui de Pato Branco, acesse o site aí e também o telefone 46-3313 5887. Bom, meu caro presidente William Machado, uma situação, até nós falávamos com relação ao concurso, talvez seja uma tendência, e até os vereadores de hoje já estão até indicando para que os próximos tenham aí o acompanhamento da UTFPR aqui de Pato Branco. Você já falou isso anteriormente também e era favorável, sempre foi, né? Perfeito, tanto é que quando deu aquele problema naquele concurso bem divulgado, nós, numa reunião com o ex-prefeito, nós chamamos até a diretora da instituição para que comparecesse naquele momento, que é o caminho tranquilo. A Câmara fez isso, né, no seu concurso. E efetivamente não houve discussão, até porque a universidade é uma coisa séria, né? A universidade é uma entidade federal que tem que primar pelos seus conceitos de qualidade de ensino e de ética e de moral, né? Então, não digo que essas empresas não tenham isso, não é essa a situação. Estou falando do papel da universidade na interação com a sociedade. Você acompanhou um pouco agora até essas denúncias feitas pelo vereador o Cantu, né? Como é que você avalia, por aquilo que foi levantado e apresentado, realmente condena, porque também não há um registro das pessoas que lá fizeram, pelo menos publicamente ainda? É uma situação de levantamento. Ele, no papel de fiscalização que ele foi eleito, né, ele está tentando fazer esse exercício. Mas essas coisas tem que tomar muito cuidado, né? Efetivamente, você tem que cruzar muitos dados, você tem que observar várias coisas. Por exemplo, você tem que requerer a lista dos fiscais que participaram do evento, porque vai que exista algum desses fiscais que é funcionário da prefeitura, já é uma outra questão mais séria. Existiu esse comentário. É um trabalho de levantamento de dados e de avaliação, eu entendo. Entendo também que para a nossa Câmara, que se ficar comprovado isso, ela não tem outra alternativa, não abrir uma comissão especial para investigar essa situação. Se ela não fizer assim, a Câmara está sendo conivente com a situação. Então é uma coisa que tem que ser feita com muita calma. Olha, em todas as nossas comissões nós estudamos muito, fomos com calma, sempre depatrando os terrenos, do radar que está surgindo agora no jornal lá, toda essa problemática que nós levantamos antes do Fantástico, e do asfalto, todas essas coisas, são coisas que tem que ter muita responsabilidade, né? Você não pode pegar um negocinho aí e fazer um oba-oba. Eu acredito que ele está juntando todos esses elementos aí, exercendo o seu papel de fiscalização. Bom, vamos aguardar e certamente estaremos também acompanhando esses casos aqui na Atual TV. Bom, meu caro presidente do PMDB e também funcionário do IAP, agora vamos falar sobre essa questão. Até poucos dias você esteve na imprensa local aqui em Pato Branco, a pedido dos demais colegas, né, dos funcionários de carreira do IAP. Como é que está essa questão? Os funcionários do IAP hoje já voltou ao normal ou quase? Não, nós estamos aguardando. Na realidade, até agora ninguém entendeu nada desse procedimento. Por quê? Porque, veja bem... Até é importante se dizer o procedimento desse afastamento, né, dos funcionários de carreira pelo presidente do Instituto Ambiental do Paraná, não pela polícia, né? Perfeitamente. E da forma como foi posta imediatamente. Que foi o seu caso de mais quantos? Mais 8. Inclusive, nossos colegas que trabalham no viveiro, que não tem nada a ver com o licenciamento e não tinha nada que interferir nos processos. Nós não entendemos bem, até porque, veja bem, na realidade, nós que trabalhamos há mais de 30 anos, nós já sabíamos que não ia dar certo. Por quê? Porque num determinado momento, o chefe, com alguns desses técnicos, solicitaram e centralizaram todos os processos de licenciamento. Então nós já sabíamos que ia ter problema com relação a isso. Segundo o identificador, claro, a quantidade de gente perto da hora do almoço para conversar com o chefe. Terceira identificação, uma questão legal. Historicamente, o Instituto não teve concurso e os profissionais são tão poucos com as suas habilitações que há anos os profissionais vêm trabalhando em áreas específicas para melhorar a qualidade no processo de trabalho. Por exemplo, o
Fred é geógrafo, então ele fazia loteamento. O William Machado é engenheiro químico, cuidava então das empresas e atividades relacionadas a isso, para dar melhor agilidade. E de repente nós observamos que toda essa competência legal que era nossa, ela foi subtraída e foi distribuída para um dos elementos que é técnico agrícola, o que não pode legalmente. Legalmente você tem a lei, o CRET diz o seguinte, para você exercer, primeiro para você exercer a função da área técnica, tu tem que registrar o conselho. Se você não é registrado ao conselho, você não pode exercer a função. Então, o que ocorreu? Ocorreu que processo de indústria, processo de postos de combustíveis, processo esses de loteamentos, vinha sendo dado parecer por técnico que não era habilitado. E o que é pior, não tinha nem o registro no CREA, o registro estava cancelado. Então, nós já vimos trabalhando a situação quando estourou esse fato, certo? Que é um fato antigo, que, aliás, vamos ser sinceros, já foi dito no primeiro momento para o interessado que não poderia ocorrer a supressão do mato, já foi dito isso lá atrás, mas essa situação veio aí e culminou da seguinte forma, que em dezembro esse cidadão vai lá no escritório do IAP em Curitiba falar com o Paulo, e daí vem o Salgado junto que acompanhou o presidente e a viva voz coloca essa situação. Mas o afastamento, veja bem, nenhum funcionário é indiciado de nada. Para você tirar um funcionário do exercício da função, ele já tem que estar indiciado num processo. Tanto é que nós apresentamos um requerimento depois do afastamento perguntando, eu estou sendo o quê? Estou sendo indiciado do quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Até porque tem uma declaração aqui do nosso recurso humano do IAP de 2012, que eu pedi, já prevendo algumas dificuldades pós-eleitoral, em que o próprio recurso humano do IAP nos dá uma declaração dizendo que nunca teve nenhum processo de investigação de nada. Então, como é que você pode ter problemas de investigação passadas, se já está aqui um documento oficial do Instituto? Então, na realidade, esses afastados, em tese... Um ato político. Foi um ato político e um ato de tentar aliviar a pressão do foco, que era aqueles que foram denunciados pela imprensa. Isso pegou muito mal na instituição IAP, porque o corpo técnico do IAP não aceitou isso. Todo esse pessoal que está vindo aqui tem manifestado isso, nós não aceitamos isso. Por quê? E nós, então, efetivamente, procuramos primeiro atender a instituição, para não criar nenhum tipo de questão, até porque não devo nada com relação a isso e jamais. Mas mostrou o quê? Puxou para uma discussão que é muito importante dentro da instituição, que é a entrada de pessoas, certo? Que não tem a conduta devida, vai levar a esse tipo de situação que está vendo. E uma situação também extremamente delicada, a afirmação daquele que foi posto como chefe de que lá existiu uma quadrilha anterior, ela remete o quê? Remete a uma insinuação de todos os chefes que passaram no IAP, e vou dizer, todos fizeram um bom trabalho dentro da legalidade, tanto é, por exemplo, que o Gasparetto levantou uma briga boa, e segurou todos os desmates com interesse imobiliário aí, levantou uma série de processos da área florestal com regularidade, 66 processos, entregou para o presidente, processo por processo de irregularidade. Então todos eles cumpriram sua função. E coloca em xeque o próprio presidente do IAP, porque se existiu quadrilha anterior, ele não tomou atitude. Foi conivente. Foi conivente com isso. Então eu vejo uma dificuldade assim, uma decisão política, e entendo que ela foi política por quê? Porque quando se afastou os funcionários, o presidente do IAP só citou o nome do William. Tanto é que a jornalista teve que explicar quem que era o William. É uma decisão política tentando assim colocar todos no mesmo barco, quando a realidade não são. Por isso que o pessoal nosso pediu que eu fosse à imprensa para explicar. Essas coisas que vieram ouvir aqui em Pato Branco não tem nada a ver com esse fato. E outra coisa, são coisas de 1998, por exemplo, quando queriam lotear o Bosque do Bortote, um documento apenas que foi para o cartório autorizando o desmembramento, um documento ilegal porque não tem assinatura do chefe, o chefe era a minha pessoa na época, queriam saber como foi o documento, de 98 para cá é complicado você dizer quem levou, quem não levou. Uma outra situação de 2002, que é uma situação de Coronel Domingos Soares de Palmas, que lá esteve o presidente Rasca, que lá esteve o engenheiro florestal Paulo Valente Cassola, que deram um relatório dizendo que não existia nenhuma irregularidade, que o Ministério Público tinha arquivado o processo, que esse próprio presidente do IAP tinha arquivado esse processo. A terceira situação, uma situação nova, o que é? Uma reclamação do chefe, que eu não atendi o que ele fazia. Graças a Deus, porque se eu atendesse, talvez estaria metido nesse rolo aí, indiretamente, né? Como estamos esperando que seja a situação do colega de Beltrão. Não é claro, não se sabe o que tem por aí, relativamente a isso.
E o quarto caso é um caso lá de São João que envolve um dos denunciados com relação à questão de reserva legal. Veja bem, todas essas situações são relativas à área florestal e de reserva legal. São situações em que o William Machado não trabalha. O William Machado trabalha em empreendimentos industriais e empreendimentos de grande porte no estado que avalia impacto ambiental. Então, o William Machado não trabalha nisso, o Hermes não trabalha nisso, o Fred não trabalha nisso, os dos viveiros não trabalham nisso. Qual o objetivo do afastamento, então, se não ser político, tentar tirar o foco? Isso deixou os funcionários numa situação de revolta. Agora, evidentemente, nós vamos buscar os nossos direitos, constituímos um advogado, está analisando todos os fatos, nós vamos buscar o nosso direito na justiça. Até porque tem documento anterior mandado para Curitiba alertando sobre essa situação. Documento porque é importante destacar também que não há nenhum desses funcionários envolvidos especificamente na cobrança de propina aí que foi falado que está sendo investigado pela polícia nesse caso específico aqui de Pato Branco. Perfeitamente, foram todos problemas administrativos documentais, até porque, veja bem, isso é uma coisa clara, né, Regis? A cidade nos conhece, então veja bem, se fosse nesse ritmo que estão dizendo, que descobriram aí, meu Deus do céu, nós seríamos os barões de Pato Branco. E todo mundo sabe como é que a gente vive, como é que a gente resolve. Outro ponto importante também, né, William? Cada pessoa que vai até o IAP precisa de uma licença, o funcionário não se recebe dinheiro lá dentro da instituição, né? O pessoal confunde assim. É uma guia, né? O pessoal confunde, porque sempre que você vai pedir um serviço, existem as taxas, e as taxas são recolhidas em banco. Então o pessoal confunde assim, porque tudo para fazer no IAP tem que pagar, eles acham que tem que dar dinheiro no IAP. O IAP não recebe dinheiro vivo. Isso é uma questão. Outra questão, as licenças do IAP emitidas, quem entregava era o pessoal do balcão. Não é o William Machado segura licença, eu vou chamar lá a empresa tal, eu vou... Não, é o pessoal do balcão que entregava, efetivamente, né? Então, todo esse processo de centralização, agora tem uma coisa maior que tem que ser analisada e investigada nisso, né? Isso é um modus operandi. Entendeu? Tem que ver, o IAP tem que buscar disso aí, ver se é um caso isolado ou se não é. E eu fico feliz porque se grampear o meu telefone celular, vai mostrar que não é. Então eu acho que é um modus operandi, porque o fato de você licenciar é um poder muito forte. É um poder, olha, poderosíssimo. Você pode fechar, você pode autorizar, você pode não autorizar, então detém um poder, né? Não sei se é aquilo que o delegado falou, né? Que era um balcão de negócios. Sim. Certo? Mas na realidade, tem que ser chamada a responsabilidade. A hora que a questão interna do IAP ser resolvida, olha, pode ser que eles arrumem alguma coisa, pode ser que apareça um louco lá que fala, ó, o William Machado me pediu isso, o fulano me pediu aquilo, nós vamos esclarecer. A tendência é que não, que nunca existiu isso, mas nós temos que estar preparados para vir mais coisas ou não. Mas pelo que foi apresentado aos funcionários até agora, não existe a mínima perspectiva disso. Até porque nunca ninguém pediu nada para ninguém. Essa é a realidade. Mas é uma área difícil de trabalhar. É uma área que sempre vai ter problemas. Até porque são pessoas que estão aqui há muitos anos, né? Famílias, enfim, pessoas tradicionais, né? Eu sou professor universitário. A minha questão é particular. Desde 86... A tua é um pouco diferente, porque entrou um pouco na ala política. A minha situação foi extremamente política, porque se o William Machado não concorresse à eleição, eu acho que perdi a eleição e fiquei com a mágoa da eleição. Se eu tivesse ganho, eu até entenderia. Se eu tivesse ganho a eleição, eu entenderia, né? Mas eu perdi a eleição por 400 votos, mas eu carrego uma mágoa porque, será que eu... Não sei o que aconteceu, também não faço juízo de valor. Mas o procedimento foi errado. Eu falei isso para o procurador jurídico quando ele me chamou para conversar, que entramos juntos na instituição, né? Temos um respeito, ele tem que desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível. Nós queremos que esclareça de uma vez por toda isso, porque eu fui muito difamado na eleição com relação ao IAP, usaram o IAP para nos bater, né? Tanto é que soltaram cartinha e tal, e a documentação do IAP é clara, nunca tivemos problema. Então vamos passar uma borracha nisso, quem dever que pague. Se o William Machado tiver algum erro, mesmo que seja administrativo, aliás, eu sempre fiz isso. Lá atrás, quando deu um problema aí, eu fui na rádio dizer que eu era chefe e assumi a responsabilidade administrativa, porque é minha obrigação, né? Mas nós temos que chamar quem indicou isso aí para discussão. Porque não aí foi uma afronta muito grande, sabe, a uma instituição séria. Uma pessoa que não tem culpa, ele não tem culpa, uma pessoa que não tem a mínima qualificação, que na realidade era uma marionete na mão
de pessoas lá dentro que tinham outros interesses, isso tem que ser dito. Você fala isso sobre o chefe? O chefe era outro. O chefe operacional era outro, não era esse nomeado. Então nós temos que discutir com a sociedade quem botou lá e qual o objetivo dessa situação. Muito bem, esse é o presidente do PMDB, funcionário do IAP, professor universitário, e falando sobre diversos assuntos e também assuntos importantes aqui de Pato Branco. Meu caro William, obrigado pela presença e certamente em outras oportunidades também estaremos chamando para a gente falar e ouvir sobre diversos assuntos que já falamos aqui. Eu agradeço a oportunidade e fico no compromisso de sempre comparecer e também quando as nossas autoridades maiores do partido passarem por Pato Branco, nós vamos procurar trazê-los para discutir a questão preparando para o pleito de 2014. Muito obrigado. Este é o presidente do PMDB aqui de Pato Branco, William Machado. E assim nós vamos encerrando o nosso programa Tema Livre desta semana, conversando então com o William Machado. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, até a próxima.